Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a todos. É um prazer retornarmos mais uma vez com todos vocês com o programa Não Desista. E eu sei que há muitas pessoas que nos acompanham e que têm sido muito ajudadas por essa programação. Inclusive, nós temos recebido muitas ligações, nós temos recebido muitos pedidos de pessoas que têm chegado a nós, que têm chegado à Universal e têm sido ajudadas por Deus. Pessoas que têm chegado carregadas de problemas e, no entanto, através da fé, essas pessoas têm alcançado a saída, têm alcançado a solução. Fique conosco nesse programa, porque você vai saber como vencer não apenas a depressão, mas também os demais problemas que você tem vivido na sua vida. Problemas de saúde, problemas familiares. Você que tem passado por uma situação muito crítica, está a viver uma situação complicada. Às vezes, vem aqueles pensamentos negativos de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, de que os problemas são grandes demais para você resolver. Mas eu quero que você venha se lembrar das palavras que o próprio Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. É possível você vencer. É possível sair dessa situação. É possível ser curado dessa doença que para a medicina não tem cura. É possível você se libertar dessa angústia, dessa aflição. Nós vamos colocar uma matéria agora que fala sobre a depressão. Logo após, eu retorno com todos vocês aqui na programação. Daqui a pouco eu vou dar sequência ao depoimento da senhora Amélia, que esteve conosco na última programação, e ela falou sobre o suicídio do marido. Ela entrou em casa e encontrou dentro do quarto o marido enforcado. Você que acompanhou um pouco da história dela no programa anterior, você vai poder continuar hoje a saber mais detalhes do sofrimento dessa senhora. Imagina chegar dentro de casa e encontrar o marido enforcado dentro do quarto. Ela jamais imaginaria que aquilo pudesse acontecer. Foi uma tragédia, foi algo que abalou imensamente a dona Amélia, de tal maneira que ela veio a ser uma mulher muito depressiva. Mas daqui a pouco ela vai falar detalhes para todos nós sobre esse assunto. Agora, veja essa matéria, já voltamos. Quando pensa numa doença grave, o que é que surge no seu pensamento? Cancro? Sida? Mas uma doença lenta e silenciosa está a ser a epidemia do século XXI. A depressão. Aos poucos, ela vai atacando todo o nosso sistema psicológico, cognitivo e social. Um fenómeno global que tem como característica a melancolia, a tristeza e total ausência de felicidade. Isso mesmo que ouviu. Falta de felicidade. Este é o número assustador de pessoas que em Portugal sofrem de depressão e 1/3 delas estão sem tratamento. Todos os dias, os portugueses gastam 250 mil euros em antidepressivos e isso traz-nos para uma situação ainda mais problemática: o suicídio. Calcula-se que somente na Europa 84 mil pessoas coloquem termo à vida por conta deste distúrbio. Tomava 10 medicamentos para a depressão, era muito nervosa, tinha muita ansiedade. Eu era uma pessoa muito complexada, muito triste, não dormia de noite, deitava-me à noite, levantava de manhã sem dormir, mesmo à base de muita medicação que tomava, nada resolvia. Vivia muito à base de calmantes, era uma pessoa que não tinha vontade de viver. À noite, para mim, era uma tristeza muito grande, só chorava e pronto, estava a afetar muito o meu casamento e o meu marido já estava a pensar num divórcio porque não conseguia realmente ver-me assim, daquela maneira, muito deprimida e muito negativa e sempre com depressão. Mas se você pensa que para o seu caso não há solução, desengane-se. Na Universal, milhares de pessoas têm sido livres desta doença.
Vêem aqui a última porta depois de procurarem durante anos ajuda em médicos, psiquiatras e até videntes. Uma solução que parecia tardar em chegar. Cheguei a médicos, a bruxos, cheguei a todo lado que existia e os médicos diziam que não sabiam o que é que eu tinha. Eu pensava muitas vezes, mas valia morrer, que não era feliz, nem fazia ninguém feliz. Cheguei também ao hospital, os médicos diziam que eu não tinha nada. Recorri a psiquiatras, a neurologistas e até a bruxos e nada resultou. Cheguei a bruxas, a centro espírita, cheguei a psiquiatras e nada resolveu na minha vida. Pelo contrário, no início parece que até melhorava, mas complicou-se mais ainda. Na Universal receberam então a força para ultrapassar todas as adversidades através de mensagens que despertam a fé e da audácia que surge na aplicação dos ensinamentos na vida real. Me acolheram, me orientaram, me ajudaram, me deram tudo aquilo que eu precisava que não tinha e a partir daí a minha vida foi toda transformada. Fiquei logo liberta, nunca mais tomei medicação e sinto-me com mais força, com mais trabalho agora, que nunca não trabalhava. E nunca mais precisei de calmantes, nunca mais precisei, agora durmo tranquila, é uma vida muito feliz que eu vivo, graças a Deus. Fique livre da depressão em 3 minutos, sem treinamentos e o melhor de tudo, de forma gratuita. Saiba mais numa Universal mais perto de si. Nós vamos agora à nossa central de atendimento, onde temos os pastores que estão a receber todas as chamadas, todas as ligações, as pessoas que quiserem agora mesmo entrar em contato conosco aqui no programa, você que quer incluir o seu nome na oração. Ao final desta programação, eu vou fazer uma oração em favor de todos vocês, em favor da sua casa, em favor de toda a sua família. Então, se você quiser incluir o seu nome, conversar, você que está aflito, passou muito mal à noite, não conseguiu dormir, você que não tem tido paz, tem vivido uma vida muito afligida, tem passado por situações muito críticas e já não sabe o que fazer, então você pode ligar agora para o número que aparece aí na sua TV, 21 034 60 99. É o telefone para você conversar com um dos pastores que estão atendendo. Nós temos inclusive o pastor Maione, que está ali está conosco juntamente com outro pastor, atendendo a todas as chamadas. Pastor Maione, já temos aí ligações, já temos pedidos de oração? Sim, bispo, bom dia a todos. Nós temos aqui várias pessoas que já ligaram, inclusive eu tenho aqui em mãos o pedido do Avelino Portilho, de Famalicão, que ele pede ajuda em oração, pois está com problemas na vida financeira e no seu estabelecimento ele tem perdido muitos clientes. Eu tenho aqui a Ana de Braga, ela pede oração, pois não consegue dormir nem mesmo com medicação. E tenho aqui também a Isabel de Faro, está depressiva devido a problemas familiares e pede oração. A gente tem recebido várias ligações, bispo, e percebemos que muitas pessoas passando problema financeiro, mas principalmente sintomas da depressão. E essa pessoa que nos acompanha quiser ligar para a nossa linha do amigo, o número é o 21 836 8008. Nós estamos aqui de prontidão para atender a todos. É com o senhor, bispo. Muito bem. Você pode então falar agora com um dos nossos pastores, você pode conversar também, pedir uma orientação, ou se quiser conversar comigo, peça para transferir a ligação para cá, que eu converso com você aqui no decorrer da programação, tá certo? Temos também o WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem, também aparece aí para você o número, que é o 91 861 70 38. Uma mensagem, um pedido de ajuda, você pode mandar aqui agora para o nosso programa. Você vai ver a história da Liliane, vai acompanhar uma história de uma pessoa que sofreu com depressão. Ela foi vítima de violência, cresceu traumatizada, mais tarde terminou o noivado, ficou em um estado depressivo. Quer dizer, após o término de um relacionamento, muitas pessoas caíram em depressão depois que terminaram o namoro ou depois que o casamento também terminou. Veja a história da Liliane.
Eu cresci num lar totalmente destruído. A minha infância foi uma infância onde houve muita negligência. Eu passei fome, fui vítima também de violência doméstica. E isso refletiu-se no meu futuro mesmo, na minha juventude, nos meus estudos, até mesmo no meu caráter. Porque eu era muito nervosa, era rebelde e fazia de mim uma pessoa vazia, frustrada, sem alegria. Era uma jovem que era também muito orgulhosa mas que era triste. No fundo aparentava uma aparência, uma alegria que nela não existia, porque no fundo eu era vazia. Houve uma altura que eu comecei a namorar. E eu pensei, bom, agora sim eu vou ser feliz, vou conquistar aquilo que eu não tive na infância, vou poder ter uma casa, um lar, onde não vai haver brigas, e esse, portanto, era o meu sonho, e comecei a namorar e a fazer os projetos para casar. Aconteceu que perto do casamento o meu namorado, o meu noivo, rompeu o noivado comigo, e eu fiquei mais uma vez, o meu sonho tinha-se desmoronado, e eu entrei em desespero profundo, até pensei em me suicidar na altura. E eu descobri, no fim, que eu não estava bem por dentro. Até que eu ouvi falar da Igreja Universal do Reino de Deus, e decidi ir. Eu lembro que durante a reunião eu chorei, ou seja, todas as mágoas, a angústia que saiu naquela reunião, começou a sair. Claro que eu também tive que ouvir uma palavra de força e pô-la em prática. E eu lembro-me quando, à medida que eu comecei a ir às reuniões, eu saía cada vez sempre mais leve, com mais força. Logo aí comecei já a notar uma diferençazinha, pouquinha, mas já senti mais forte e mais determinada para lutar pelo meu sonho, que era casar e ser feliz. E conquistei. O meu noivo voltou para mim, pediu-me perdão, casámos, tivemos um bebê lindo. Até que com o passar do tempo eu fiquei mais atenta à palavra e constantemente falámos do Espírito Santo, da salvação, e eu comecei-me a analisar os frutos do Espírito Santo. No início não foi fácil, porque eu tive que negar muitas vontades, eu tive que quebrar o orgulho, que não foi nada fácil. E eu lembro que eu dei 4 passos até à frente, porque eu estava nas cadeiras assim da frente, na terceira fila. Eu dei 4 passos e naquele dia foi o dia mais feliz. Eu comecei a ser uma nova Liliane, eu comecei a ter domínio próprio, a estar mais atenta a sentimentos, o orgulho saiu, eu comecei a olhar para as pessoas com outro amor, com um amor que eu não tinha. E hoje estou aqui, sou diferente completamente. O meu interior, eu tenho alegria, sou uma pessoa que estou sempre a sorrir, não guardo mágoa, perdoo facilmente. Hoje trabalho por conta própria, eu e o meu esposo, temos um espaço de venda ao público, já estamos num novo projeto. Portanto, a nossa vida flui de outra maneira. Temos mais objetivos, os objetivos são juntos, temos objetivos juntos. A harmonia no nosso lar, não existe contendas, não existe brigas. Ou seja, aquilo que eu sempre sonhei, eu só consegui alcançar através do Espírito Santo. A Liliane conseguiu vencer. Depois de uma decepção na vida amorosa, ela caiu em depressão, como você acompanhou aí no relato dela. E quando ela pensava que não tinha mais jeito, uma luz resplandeceu nos seus caminhos. E ela chegou ao centro de ajuda, onde ela conseguiu a solução. Porque a depressão,
que é hoje o pior problema que as pessoas têm enfrentado, porque quando o problema é físico, é mais fácil de você combater. Mas quando é um problema na alma, fica mais difícil. A dor da alma chega a ser mais intensa, mais forte do que a dor física. Essa é a grande realidade. Então, há muitas pessoas que carregam uma dor no corpo, mas tomam medicação e a dor passa. Porém, a dor da alma é diferente. Ela persiste, ela continua. E não há um remédio, não há um tratamento, não é? Por mais que os especialistas lutem, os médicos trabalham para ajudar as pessoas, psicólogos para ajudar as pessoas que sofrem com depressão, e isso é louvável, né? O esforço dos profissionais da área, mas nós sabemos que é necessário algo mais, algo que possa, de fato, trazer o alívio para a alma que está desesperada. E nós sabemos que esse alívio só pode vir de Deus. Não há quem possa tirar de dentro de uma pessoa essa tristeza profunda, essa amargura, essa vontade de morrer. Porque você pode observar que muitas pessoas que sofrem com depressão, elas têm o apoio da família. Muitas têm o apoio da família, algumas não, mas outras têm o apoio da família, têm tratamentos médicos, têm amigos que estão sempre perto, estão sempre ligando, mas ainda assim não é o suficiente para que elas saiam daquele quadro depressivo com todo acompanhamento médico, com todo o tratamento. Ainda assim, elas não conseguem vencer, porque a depressão é algo que está além da capacidade do ser humano de resistir, de suportar, porque falta, o organismo não reage. Se a alma está triste, se a alma está presa, então o organismo não reage, a cabeça não reage, o corpo não reage, exatamente pelo estado de dor e de tristeza em que se encontra a alma daquela criatura. E eu não sei quando ou como começou essa depressão em você, e talvez nem mesmo você saiba explicar. Talvez nem você saiba como dizer, olha, isso aconteceu por isso ou por aquilo. Há casos, há relatos de pessoas que a depressão começou após uma decepção amorosa, o caso que nós vimos aí da Liliane. Porém, há outros que a depressão veio após a perda de um ente querido, ou após descobrir uma traição, ou após ser mandado embora do trabalho, e outros fatores. É claro que existem situações que as pessoas enfrentam que elas imediatamente ficam abaladas, mas não por aquela situação que aconteceu naquele momento. Porque às vezes você pensa assim, mas como é que pode? O fulano caiu em depressão por causa dessa situação, mas toda a gente passa por isso. Mas não foi por aquela situação em si, mas por um conjunto de problemas que ela carregava dentro de si, e aquela outra situação aparentemente pequena foi apenas a gota d'água que fez transbordar o copo. Então essa é a realidade, é o que muitas pessoas não entendem. Não foi uma situação em si, mas foi um acúmulo de problemas na alma, tristezas, angústias, decepções, não é? Que a pessoa foi armazenando. Então o ser humano vai juntando coisas ruins, juntando, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, chega uma hora que aquilo ali vai se manifestar de alguma maneira. Então, muitos têm estado nesse quadro depressivo que é como se a alma estivesse presa. É como se a pessoa, imagina você, as mãos acorrentadas, os pés, e a pessoa não consegue sair do lugar. A depressão faz isso. É como se ela estivesse algemando as mãos, as pernas, como se ela amarrasse a pessoa e de maneira que ela não consegue dar um passo na vida, não consegue fazer nada. Minha amiga, meu amigo, você tem que acabar com essa depressão antes que ela acabe com você. Você tem que tomar uma atitude para lutar contra isso antes que essa situação se torne tão grave, tão mais complicada que você já não consiga mais. Vamos retornar à nossa central de atendimento com os pastores, porque nós temos mais ligações, mais pessoas que estão pedindo ajuda. Se você quiser, você pode também entrar em contato conosco. O telefone está aí à sua inteira disposição.
o telefone para os pastores atenderem, tá bom? Coloca aí na tela, por favor. Os telefones para os pastores atenderem. Então, aparece aí na sua tela, que é o 21 034 60 99. Então, você pode ligar nesse instante, não é? Acredito que seja esse o telefone que os pastores estão recebendo as chamadas, 21 034 60 99. O nosso WhatsApp é o 91 861 70 38. Nós temos uma senhora que está no Skype conosco, que também sofreu com depressão, e eu já vou conversar dentro de instantes com a senhora Amélia, que está aqui no programa. Ela já vai falar um pouco mais do que aconteceu quando ela viu, no programa anterior, ela contou que chegou no quarto e o marido encontrou o marido enforcado. Enforcado. Então, a partir daí, ela passou a ter uma tristeza profunda. Imagina, né? Mostra a dona Amélia, imagina uma situação como essa. Não é fácil. Imagina chegar dentro de casa, entra no quarto e o marido está lá enforcado. Ela tinha acabado de passar pelo marido, ele estava lá vendo o computador e ela foi fazer as tarefas, foi molhar o jardim, e quando ela volta, 45 minutos depois, menos de uma hora, ela entra no quarto, está lá o marido morto, enforcado. Imagina como ela ficou emocionalmente e psicologicamente a situação dela. Ela já vai falar com detalhes sobre isso. Continue conosco aí na programação. Daqui a pouco eu vou fazer também uma oração em favor de todos vocês aqui no programa. Mas eu tenho a Dulce, que está conosco no Skype. Ela também passou por uma situação muito difícil, porque o pai se suicidou e, a partir daí, ela entrou em depressão. Senhora Dulce, bom dia. Pastora. Como vai a senhora? O meu caso, estou ótima, pastora. Tudo bem. Eu entrei na igreja há 4 anos. Entrei no fundo do poço mesmo. Tinha as mesmas ideias do meu pai e quando percebi que de facto era a mesma doença, entrei em pânico, porque corri psiquiatras, andei em neurologistas 1 ano, cada vez estava pior. Quanto mais depressivos tomava, pior estava. Entretanto, eu já conhecia a igreja, porque os meus sogros frequentam há mais de 20 anos e foram curados lá. E quando eu decidi começar, entrei na igreja há 4 anos. Foi em 2014, dezembro de 2014. Com ideias suicidas, já tinha corrido tudo, foi a última porta. Hoje digo, infelizmente, é sempre a última porta que nós procuramos e não a primeira. Devia de ser a primeira. Escusava ter sofrido durante este problema. Existe há 8 anos e há 2 anos que eu estou curada. Comecei a praticar, a seguir à risca. Não houve nenhum propósito, nada que eu deixasse de fazer. E então, logo a primeira das coisas foi desaparecer a ideia de suicídio. Foi logo o primeiro sinal. Senhora Dulce, por favor, vamos falar do princípio da depressão da senhora. A sua história, conforme eu falei no começo, a depressão começou após o seu pai ter cometido suicídio, foi isso? Não foi logo, foi um pouco mais tarde. Mas quando eu comecei com a depressão, não percebia porquê, porque tinha uma família estruturada, tinha um bom casamento. Eu comecei a fechar-me no quarto, a não querer sair, a não tomar banho, tudo, uma depressão profunda. Estava semanas, cheguei a estar 3 semanas sem sair de casa. O meu marido ia trabalhar e os meus filhos e eu enfiada em casa. Até que, sei lá, fui a todo lado e nada resolvia. Comecei a ver, de facto, que era o espírito do meu pai que entrou em mim, que era precisamente igual. Tudo. O meu pai acontecia precisamente a mesma coisa, até que nunca se tratou e suicidou-se. E então eu, quando resolvi
depois de correr tudo, resolvi começar a ir à igreja e começar a fazer as coisas como os pastores orientavam e comecei logo a melhorar. Então, senhora Dulce, a senhora falou uma coisa importante para poder ajudar as pessoas, tá bom? Esses pontos que a senhora falou são importantes, que é o que eu quero comentar. O seu pai se suicidou e a senhora disse o espírito dele, o que estava nele, passou para a senhora. Então, veja bem, vou explicar isso para os telespectadores. Não é o espírito da pessoa, mas um espírito ruim que estava na pessoa, não é? Então, o que acontece? Os mesmos espíritos malignos eram forças malignas que atuavam no pai da senhora. Essas forças malignas faziam seu pai ter depressão a ponto de levá-lo a cometer o suicídio. Bem, após o seu pai falecer, o que acontece? Os espíritos que agem na vida de uma pessoa saem dela após a morte. Obviamente, aquela pessoa não terá mais valor para os espíritos, o corpo não tem mais vida, então eles não ficam no corpo morto. Eles vão procurar alguém da família e normalmente é aquela pessoa que era mais ligada ao morto, ao que faleceu. E começam então a atuar naquela família, porque aqueles espíritos não querem sair daquela família. Então atuam em uma pessoa, aquela pessoa morre, então pula para outra, e depois pula para outra, e tem aí uma geração de pessoas problemáticas. É por isso que se explica várias mortes que acontecem nas famílias, todas muito parecidas. Verifique que às vezes numa família as pessoas morrem sempre do mesmo jeito. Ou mortes violentas com derramamento de sangue, ou mortes com doenças graves, não é? Ou problemas de depressão, ou destruição de casamentos, ou miséria, falências. Normalmente há famílias marcadas por determinados problemas que vão se seguindo, vão se repetindo, passando de pai para filho. Isso ocorre porque esses espíritos vão passando realmente de um familiar para outro. Então essa é a explicação para você que nos acompanha e que às vezes pensa assim, as mesmas coisas que aconteciam com a minha mãe têm acontecido comigo, os mesmos problemas que aconteciam com os meus avós estão acontecendo comigo. O meu pai bebia, e também eu também tenho bebido, é o que muitos filhos dizem, meu avô também bebia. Enfim, essa é uma herança maldita, uma herança que vem, uma herança do mal, que vai passando de um para o outro. No caso da senhora, foi o que ocorreu. O mal que estava no seu pai passou para a senhora e por isso a senhora também passou a ter depressão e muitos problemas. Procurou, como a senhora disse, a assistência médica, que é o certo, as pessoas estão com problema, é lógico, tem um médico, que é importante a pessoa procurar. No caso da depressão, a pessoa precisa muito mais do que uma assistência médica, ela precisa também da assistência espiritual, muito mais da assistência espiritual, já que a depressão tem também uma origem também, não apenas física, mas tem também algo de espiritual muito forte. Era o seu caso. Tomava medicações e a senhora também tinha pensamentos de cometer suicídio? Como é que seu pai se suicidou? Como foi a maneira que ele tentou suicídio? Enforcado, pastor. Ah, ele se enforcou. Enforcado. Certo. A senhora também... Mas mais grave. Sim. Um sobrinho dele fez a mesma coisa com 39 anos. Ah, tá vendo? E a minha irmã também. Também se enforcou? Já tenho uma irmã que era mais nova, suicidou-se há 5 anos, todos enforcados. Todos. Veja bem, não era o que eu explicava há pouco, que o mal vai passando de um para o outro? Quer dizer, o seu pai se enforcou, o seu sobrinho, né, se enforcou? Sobrinho do pai, primo direito meu, sobrinho do meu pai. Ele tinha filho de uma irmã. 39 anos, a senhora falou? 39. Certo. 39 anos. E a última que cometeu suicídio foi há 5 anos. Quantos anos ela tinha? 46, minha irmã. A sua irmã. A senhora também tinha pensamentos de se matar? Sim, pastor, muitos. Uma imaginação fértil. Quer dizer, estava bloqueada em todos os sentidos, mas a nível de
tomei ainda umas vezes comprimidos e enchi a banheira, que era para depois adormecer, e se não morresse com os comprimidos, morria afogada. Como é que se diz? Afogada. Pensei em ir até Santa Cruz e atirar o carro, e depois o diabo disse assim: fazes isso, mas depois, se não morreres, ainda ficas a sofrer mais. Montes de coisas. E enforcado também cheguei a pensar. Mas mesmo, eu costumo dizer, foi Deus é que me livrou e conseguiu me tirar estas ideias. E agradeço todos os dias do fundo do poço que ele me tirou, porque senão hoje não estava aqui a dar o testemunho. Não tenho dúvida. Já cá não estava. Não tenho dúvida. Bem, isso aí é algo inquestionável. A senhora só não morreu porque Deus guardou a senhora, porque ele sabia que um dia a senhora ia ouvir a palavra dele e aceitar. Agora, então, dona Dulce, quer dizer, a senhora tem uma história muito triste, um passado muito triste, de pessoas que se enforcaram, pessoas da sua família, a irmã, o pai, pessoas próximas da senhora, muito próximas, porque eram pessoas depressivas. E esses mesmos espíritos passaram para a senhora. E olha, se a senhora não tivesse chegado ao Universal para quebrar essa maldição, esses espíritos iam continuar passando. A senhora tem filhos? Sim, tenho 2. Tenho um casal. Ia passar para os seus filhos, depois para os seus netos, e aí ia continuar com toda a geração sofrendo. Mas ainda bem que a senhora aceitou um convite. Foi alguém que chamou a senhora para chegar ao centro de ajuda? Pastor, eu já conhecia, porque os meus sogros andam na Universal desde há 25 anos, ainda, graças a Deus ainda estão vivos. Um tem 88, outro tem 87, ainda vão à igreja e começaram nas Laranjeiras, onde começou a igreja. E eu cheguei a ir muitas vezes ao domingo, só que quando nós estamos bem, achamos que não precisamos de Deus, não é? E foi preciso eu ir ao fundo do poço para procurar Deus. Foi preciso, porque só na dor é que normalmente nós procuramos Deus. Certo. Pois é, então a senhora chegou há 4 anos na Universal com depressão, com a vida arrasada, tomando medicações, com vontade de morrer. Dona Dulce, é o que todos querem saber agora. Como é que está a vida da senhora? Olha, pastora, já demorou quase 2 anos, porque nós temos recaídas e depois muitas vezes não avançamos, mas graças a Deus há 2 anos que eu estou completamente curada, feliz, tenho vontade de viver. O marido anda na Universal, o filho anda na Universal, a nora anda na Universal, todos... Graças a Deus, falta a filha, mas também há de lá ir com o tempo, uma coisa de cada vez, mas Deus tem-me abençoado muito, olha, tanto a nível, porque depois é todas as áreas, tanto, principalmente a saúde, restaurou, e depois, economicamente, casamento, porque já se sabe, todas as pessoas que são depressivas e que têm depressão, não é fácil para os maridos. Tenho um casamento de terça-feira 35 anos e ele de facto aturou muito e sofreu muito junto comigo, porque não é fácil. Hoje tudo uma maravilha, pastor. Quem estava na cama semanas agora é empresária, já era, mas trabalha em casa, empresária, babysitter, que tenho 2 netas, está a ver? Hoje tenho 3 profissões. Antigamente estava meses na cama no fundo do poço. Eu creio, é a diferença de quem... Eu creio, dona Dulce, que a senhora, quando entrou na Universal há 4 anos, já no primeiro dia que a senhora chegou e recebeu o atendimento, a oração, já veio o alívio para a sua alma, né? Sim, logo, pastor. Logo a ideia do suicídio desapareceu totalmente. Nunca mais tive ideias negativas. E depois, outra coisa. Sim. Pode falar. Gostava muito de agradecer
à Universal, ao Bispo Macedo, a todos os pastores, ao trabalho maravilhoso que vocês fazem, porque sem vocês eu hoje não estava aqui. E eu sei que foi a minha fé, primeiro agradeço todos os dias a Deus e digo sempre, Deus, nunca me tires esta força, o Espírito Santo que me deste e a força de viver e agradeço sempre. Enquanto eu viver, nunca irei esquecer de onde eu saí, porque no dia que eu me esquecer de Deus, ou no dia que eu não buscar, existe logo uma brecha para o diabo entrar. Tá certo. É mais fácil. E eu com o Espírito Santo, principalmente, primeiro curei-me e depois busquei, enquanto não tive o Espírito Santo não descansei. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele só dá quando nós estamos preparadas para o receber. Tá certo. Mas depois é uma alegria, uma vontade. Todos os domingos. Dona Dulce, tá me ouvindo, né? Eu quero agradecer muito a senhora pela sua participação e graças a Deus mesmo, a Ele nós devemos agradecer todos os dias por tudo que Ele tem feito por nós. Ele abençoa a senhora, livrou, abençoa a sua família e vai continuar abençoando. Obrigado pelo seu testemunho, bom dia para a senhora, tá bom? Bom dia, obrigada, pastor. Bom dia. Bem, agora a senhora Dona Amélia, vamos falar um pouquinho. Quer dizer, a senhora falou ontem, no programa anterior, que o seu marido havia cometido o suicídio, ele se enforcou. Foi quando a senhora entrou dentro do quarto e viu o seu marido. A partir daquele momento, então, houve no seu interior, a tristeza invadiu, a tristeza tomou conta. Eu fico imaginando, eu tento imaginar, não dá para nós sabermos exatamente o que foi, porque só a senhora que viveu aquela cena horrível. Parecia uma cena de filme de terror, né? Esses filmes de terror que passam nos cinemas, que a senhora entrou dentro do quarto enquanto seu marido com a corda no pescoço. Sim. Um choque terrível, né, Dona Amélia? Muito. Uma pessoa fica sem chão, uma pessoa fica... O mundo acaba ali naquele momento. O mundo para mim acabou ali naquele momento, naquela hora acabou para mim, porque eu não estava nada à espera de uma situação daquelas e então fiquei desesperada, sem saber o que é que havia de fazer à vida, que atitude é que havia de tomar, o que é que havia de fazer. A cabeça parou também. Eu parei ali no tempo mesmo, eu fiquei sem fala, eu fiquei mesmo arrasada, que eu não estava a contar uma situação daquelas e só quem passa mesmo por elas é que consegue dar o valor e ver o que realmente é, que é terrível. Nossa vida para naquele momento. A senhora, depois dessa situação crítica, a senhora procurou ajuda médica? Como é que foi? Não, Sr. Bispo, não propriamente, porque eu vivia na zona de Almeirim e não podia ficar lá sozinha. E então o meu irmão trouxe-me para a casa dele e eu não dormia. Como eu não dormia, não apetecia comer, não apetecia tomar banho, não apetecia nada. Só apetecia estar num canto, sozinha, sossegada, sem falar com ninguém, sem dizer nada. E ele disse, não pode ser, tens que ir ao médico. Eu não quero ir ao médico, porque eu já sabia que eles iam me dar antidepressivos, que eu ia ficar ainda pior que eu estava. E então eu não queria, não aceitei de maneira nenhuma. Então o meu irmão resolveu chamar o médico a casa, e o médico veio a casa e receitou-me 2 comprimidos, um para tomar meio de manhã, outro à noite, ao fim da tarde, e outro à noite quando eu já estivesse na cama. Porque aquilo que tinha que estar mesmo já deitada para tomar o comprimido, 2 minutos depois apagava. E o meu irmão, preocupado, ia lá durante a noite ver se eu estava bem, se não estava bem, e ele disse, realmente tu dormias. E eu apagava completamente. No outro dia acordava meia tonta, meia zonza, porque a medicação devia ser tão forte que me deixava assim naquele estado. Eu dizia tudo que sim às pessoas, está bem, tudo que sim, e depois não me lembrava do que é que dizia, não me lembrava do que é que falávamos. E a minha vida acabou ali. Foi uma coisa que não deseja a ninguém, a ninguém mesmo. E foi um ano assim? Um ano. Sim, um ano. Um ano de dor, de tristeza, de amargura.
Um ano que, como se a senhora tivesse morrido também. Sim, senhor bispo, exatamente. Foi como se eu tivesse morrido, porque eu não tinha vontade para nada. Aqueles primeiros 3, 4 meses eu não tinha mesmo vontade para nada, não queria nada. Depois saí da casa do meu irmão, vim para a casa de uma irmã minha, porque realmente a família, quando nos apoiam, é a melhor coisa. Porque se não for o apoio da família, antes que eu não conhecia a igreja, não é? Não conseguimos. E então a minha irmã, eu vim para a casa dela e a partir dali começámos, a minha irmã começava a falar comigo, o meu irmão também, para eu sair daquela situação. E eu, passado uns meses, eu digo assim, não, mas eu não vou andar nesta situação de tomar medicação, eu não quero mais medicação para mim, porque eu andava... A única coisa que eu me apetecia era ler, eu lia. Como foi que a senhora ficou livre desse sofrimento? Se medicação não resolvia, se nada resolvia? Foi quando me convidaram para ir à igreja, uma vizinha minha me convidou para ir à igreja. Igreja Universal? Igreja Universal, exatamente, Sr. Bispo. E então foi ali, o primeiro dia que lá cheguei, como aquela senhora estava a contar, eu chorei, mas chorar mesmo de não conseguir parar. Era uma coisa, um choro, uma coisa sem explicação. E depois, a partir dali, indo às reuniões, pondo a minha fé em ação, usando a minha fé, as coisas foram mudando, mas demorou, porque eu sabia que tinha que ir trabalhar, porque eu não podia estar sem trabalho. E quando as pessoas me falavam que eu tinha que ir trabalhar, eu sabia que tinha que ir, mas eu não queria. Sentia um vazio dentro de mim, um vazio dentro da minha alma, um vazio, uma dor, que eu dizia, mas eu vou trabalhar? Não vou. Quando a senhora entregou sua vida a Jesus, porque é impossível uma pessoa entregar a vida a Jesus e continuar do mesmo jeito, e eu acredito que a senhora chegando à igreja, recebendo as orações, já veio o alívio. Sim, pastor. Né? Aquele choro ali, acredito que já era... Saindo da senhora toda aquela angústia que a senhora carregava, porque a senhora era uma pessoa que ficou como morta, sem reação para fazer nada, sem reação. Naquele instante ali, quer dizer, seus sentimentos, a senhora já conseguiu se abrir, se soltar. Daí aquele choro da sua alma, a senhora colocando para fora toda aquela angústia. Já foi uma maneira de se aliviar, quer dizer, Deus tirando da senhora tudo aquilo ali. Mas a partir do momento que a senhora colocou a vida nas mãos de Deus, porque a libertação de uma pessoa depende dela, da entrega dela. Há pessoas que demoram a se entregar a Jesus, outras não, outras já se jogam nos braços dele e recebem o alívio do seu sofrimento. Quando a senhora fez isso, houve uma mudança na sua vida? Sim, Sr. Bispo, total, 100%. 100%, porque eu comecei a ter forças, comecei a encarar a situação e a dizer para mim mesma, não fizeste mal a ninguém, portanto tens que ir em frente, tens que dar um rumo à tua vida e tens que começar a trabalhar, porque fechar em casa também não é bom, estar em casa também não é bom, tens que começar a trabalhar e então a partir daí que eu comecei a trabalhar e a ir às reuniões. A senhora venceu a depressão? Venci, Sr. Bispo, venci. Que é o que as pessoas querem saber, né? Venci. Depois do trauma que a senhora viveu, que a senhora tinha que levar a sua vida, trabalhar, etc, etc. Verdade. Mas o que as pessoas querem saber é o seguinte, depois de um trauma tão forte, de ver o marido enforcado, aquela situação, as pessoas querem agora saber, a senhora conseguiu vencer isso? Vencer, não digo vencer do lado de fora, porque isso aí é o de menos. A senhora conseguiu vencer a luta dentro da senhora, porque se a pessoa está bem interiormente, o lado de fora vai mudar. Isso aí não é, mas ela tem que estar bem aqui dentro dela. Porque é o que muitas pessoas dizem, eu só quero que Deus me dê forças, porque Ele me dando forças, eu vou lutar e vou conseguir o que eu quero. Realmente, é isso. É isso. Mudou dentro da senhora? Tudo, Sr. Bispo. Eu comecei, realmente, Deus preencheu o vazio, a tristeza que eu sentia, a mágoa que eu sentia, a mágoa de porquê eu estar a passar por aquela situação, o porquê. E então, realmente, Deus preencheu-me o vazio que eu tinha, aquela dor, não sei explicar, era uma coisa, um vazio tão grande dentro de mim que só mesmo Deus para preencher. Hoje a senhora é uma nova pessoa. Realmente, Senhor. Aquele trauma de ter visto o marido enforcado acabou. Acabou. A senhora tem paz? Sim, paz. Não tem pesadelos? Nada. Coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir? Durmo toda a noite, sem medicação. Aquele fantasma que assombrava a sua mente, daquela imagem horrível, triste do marido enforcado, isso saiu da sua mente? Tudo, Senhor Bispo, tudo.
realmente Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando Ele entra na nossa vida, nós pedimos para Ele entrar na nossa vida e Ele age na nossa vida, tudo muda, Sr. Bispo. Tudo. Muito bem. Assim também pode acontecer consigo. Deus pode mudar a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei se o seu problema é depressão, você tem aí os sintomas da depressão, é uma pessoa triste, amarga, uma pessoa que sofre, já procurou ajuda médica, mas ainda você não saiu dessa situação. Deus pode te ajudar. Você pode ficar livre. Se você quiser, procure uma Universal mais perto de si. Ainda hoje, você poderá ficar livre de toda essa dor, de todo esse sofrimento que tem assolado a sua vida. Você que quer a nossa ajuda, nós estamos num templo maior, na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Querendo a nossa ajuda, nós estaremos prontos à sua inteira disposição. Hoje, por exemplo, um dia de libertação, um dia de solução de problemas espirituais, você pode chegar a uma Universal, ou no nosso tempo maior, qualquer Universal, procurar um pastor e falar: pastor, acompanhei o programa e eu preciso de ajuda, eu estou aqui para ficar livre dessa ajuda, o pastor vai te ajudar. Nesse horário do meio-dia, nós teremos uma reunião especial, estarei nessa reunião aí no nosso tempo maior para ajudar todos. Mas tem vários horários o dia inteiro, inclusive no nosso tempo maior, uma reunião especial também hoje às 21 horas com o pastor José. E nesse domingo, eu quero dizer a todos que nesse domingo nós teremos o dia do reencontro e vai ser o dia também de oração pelos depressivos. Além de termos esse dia, são muitas orações, a concentração de fé e milagres que acontece domingo às 9h30 tem atraído muitas pessoas. Pessoas que vêm de toda parte, de todo lugar, em busca de socorro, em busca de ajuda. Se você precisa de socorro, de ajuda, então entre em uma Universal. Nesse domingo teremos a grande concentração de fé e milagres, no domingo de poder, de fé, e será o domingo do reencontro com Deus. Veja essa matéria que fala sobre esse reencontro que teremos nesse dia. Comecei aos 15 anos. O meu pai agredia a minha mãe. Um dia ele agrediu imenso a minha mãe. Eu virei-me ao meu pai e ele meteu-me na rua. Lisboa é a capital portuguesa dos sem-abrigo. Somente aqui vivem 8.000 pessoas. Vinda de uma família problemática, Alice fez parte aos 15 anos destas estatísticas. Eu dormia na rua, à chuva, às vezes ia para as casas que tinham, aqueles prédios que tinham portas abertas e aconchegava-me lá num cantinho. Tive um mês assim, à fome, passar fome, sem banhos, sem nada. Foi precisamente aí que teve contacto com um mundo que tão cedo não a deixaria em paz. Comecei a sentir que ninguém gostava de mim, que eu não era nada, que não passava de um lixo. Então, quando entrei no mundo das drogas, ainda mais eu achei que não era nada, porque as drogas levou-me também ao vício da bebida. As primeiras foi AX, foi erva. Nessa altura também já comecei com o que chamavam drunfos, na altura, os comprimidos. Em Portugal não existe um número exato de dependentes químicos. Os valores são apenas baseados em quem pede ajuda para receber tratamentos. Os últimos dados do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências mostra que estiveram em tratamento 27.834 utentes, uma subida em relação aos anos anteriores, dos quais 60% eram novos tratamentos. Aquilo que a minha mãe viveu, eu fui viver o mesmo. É desta forma que Alice relata um dos piores momentos da sua vida adulta. Toxicodependente, mãe, Alice sofreu nas mãos de um companheiro também viciado e agressivo. Ele agredia-me bastante e com facas e tudo. Fui violada pelo próprio marido. Na altura já tinha um filho com 2 anos. E para que o meu filho não assistisse a isso, às vezes eu ficava em silêncio. O meu filho, mesmo com 2 anos, ele apercebia-se e ele muitas vezes, quando o pai abria a porta,
Ele apercebia-se e sabia o que o pai ia fazer. Muitas vezes ele acordava e ia se sentar no meu colo, que era para o pai não me tocar, não me fazer nada. E assim, é muito triste que nós, os pais, é que temos que defender os filhos. E o meu filho é que tinha que me defender com 2 anos. Alice, entretanto, libertou-se da relação que a aprisionava, mas não deixou os vícios, mesmo com uma criança pequena. Eu, de segunda a segunda, eu ia para as discotecas toda a noite. E o meu filho, nessa altura, tinha 4 anos. Então, o que é que eu fazia? Eu deixava o meu filho sozinho em casa. Eu fechava a porta à chave e deixava-o em casa. Eu, infelizmente, eu cheguei-lhe a dar comprimidos até para dormir, para ele não acordar. Então, uma noite, eu fui para a discoteca e, quando voltei a casa, o meu filho não estava. A criança foi levada para os avós maternos, mas mesmo assim Alice não mudou. Só tempos mais tarde, e depois de quase morrer num acidente de carro, é que Alice resolveu aceitar um convite feito para mudar de vida. Eu tive noção que ia morrer naquela hora. E a primeira coisa que eu pedi a Deus foi uma oportunidade para viver. O que é que mudou logo de início em si, quando começou a participar nas reuniões da Igreja Universal? Mudou a maneira de estar, a maneira de vestir, o comportamento, a linguagem. Comecei aos poucos a deixar o tabaco, a deixar as drogas. Na Universal, Alice redescobriu a força para viver e durante anos viveu esta fé inabalável. Mas com o passar do tempo, a mesma fé que mudou a sua vida começou a ser esquecida. Perdi a minha mãe, perdi muita coisa devido a ter-me afastado de Jesus. Voltei à tristeza, voltei a andar nas noitadas, voltei a fumar, voltei ainda a usar drogas e depois é assim, é mais doloroso porque a gente quer voltar e não consegue. Por vergonha, por medo de represálias e de olhares, Alice adiou o seu regresso à Universal por 8 anos, até que decidiu regressar à casa onde tinha sido feliz. Tudo mudou em mim, a paz, principalmente, tenho paz. É assim, lutas tenho, mas uma coisa eu tenho a certeza, todas elas, sejam quais for, eu vou vencê-las, porque eu tenho a certeza na fé e a fé no Deus que eu creio. Nas palestras, nas mensagens e no apoio recebido, Alice Ricardo deixou para trás novamente uma vida de depressão, vícios e perdas. Uma vida para a qual afirma não querer voltar. Você que está afastado, não perca tempo. Volte enquanto você pode, porque muitos estão afastados, estão vivendo uma vida de dor, de sofrimento. Domingo agora é o dia do reencontro, é como está escrito. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você terá a oportunidade nesse domingo de se reconciliar com Deus, em uma igreja universal mais perto de si. Às 9h30 nós estaremos no nosso templo maior, uma reunião maravilhosa de reencontro com Deus. Às 9h30 você poderá estar conosco junto dessa multidão para que você venha se voltar para os braços do Senhor Jesus. Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Agora o pastor Pedro vai fazer uma oração com um copo d'água. Chegue perto da sua TV, pega o seu copo com água. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós falamos com o Senhor que foi glorificado através dos muitos casos de superação aqui apresentados. Problemas terríveis que amigos, família, dinheiro, nada pôde trazer a solução. Mas o Senhor, como Todo-Poderoso, como um Deus invencível, que para o Senhor tudo é possível, o Senhor trouxe a vida. E tantas pessoas que estão agora segurando este copo com água, carregando a mesma dor, o mesmo desalento, o mesmo desespero na alma, suplicam o teu favor. E eu te peço no nome do Senhor Jesus, que através deste copo com água,
esta pessoa encontre a mesma força que os depoimentos aqui apresentados encontraram. E que já hoje, ao meio-dia, ou outro horário, ou neste domingo do reencontro, esta pessoa encontre a força necessária para estar na tua casa. E que desde já, ao beber deste copo com água, ela seja abençoada. Que o doente seja curado, que o fraco seja fortalecido, que esta pessoa que se encontra bloqueada, ela seja livre, pois ao Senhor nós apresentamos este copo com água e o abençoamos no nome do Senhor Jesus. E os que creem, beba deste copo com água e receba a vida. Receba a libertação, receba a força de Deus. Seja livre de tudo aquilo que lhe aprisionava. Você agora tem forças para lutar e ser feliz. Meu Pai, em tuas mãos eu entrego cada uma dessas pessoas. Amém. Muito bem. Você que acompanhou a oração, você está abençoado, sua casa, sua família, todos estão abençoados. Agora você já sabe o que fazer, depende unicamente de si, tá bom? Querendo a nossa ajuda, estamos à sua inteira disposição. Qualquer templo da Universal que você entrar, você terá assistência espiritual de um pastor. Você pode entrar no nosso site, igrejauniversal.pt, e saber qual a morada mais próxima. Ou você pode ligar para a nossa central de atendimento, que você vai saber onde você, qualquer parte de Portugal ou da Europa, onde estiver chegando a programação, onde você poderá encontrar um centro de ajuda, um universal, em que você poderá ser acolhido, você poderá receber ajuda, você poderá receber a força que você tanto precisa, tá bem? A todos um abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.